pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ficar com a minha aula. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Eu me especializei no estudo dos distúrbios da deglutição, né? Eu fiz um aprimoramento no Hospital das Clínicas da USP. E agora eu vou falar para vocês sobre a mistura de métodos, né? BLW ou tradicional? Dá para combinar esses métodos? É um assunto bem interessante, muita gente tem essa dúvida. Eu espero que no final da aula vocês consigam ter um panorama geral. Eu tô trazendo bastante reflexão também para quem pensa, né, nessa combinação de métodos. Então, é uma aula muito, muito bacana. Eu vou estar depois no grupo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima aula e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria agradecer quem está assistindo. É um prazer falar sobre isso para vocês, discutir um pouco melhor esse assunto. E eu queria trazer um pouco do que está sendo discutido na comunidade científica, trazer algumas reflexões, para a gente continuar debatendo isso, porque não é um assunto que está realmente de portas fechadas. Bom, então a gente tem a chamada introdução alimentar tradicional, uma evolução gradual das papas que pode demorar muito tempo a evoluir. Então o bebê acaba ficando numa consistência muito liquidificada por muito tempo, e isso não é bom para ele por diversos motivos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Nessa alimentação tradicional antiga, o adulto ele era controlador, ele era um regulador, então ele decide a quantidade que o bebê vai comer. E nessa alimentação tradicional, a alimentação então ela é totalmente passiva, né? Ela é não responsiva. Então eu não observo a reação do bebê frente à alimentação. Eu simplesmente sei que ele tem que comer determinados ml de tantas gramas de cada alimento e eu vou tentar oferecer aquilo a todo e qualquer custo. Tá? Essa era um tipo de oferta que era feito antigamente. Isso já é desestimulado desde o início dos anos 2000, tá? Então já fazem 15 anos que já está desestimulado isso. E infelizmente ainda tem profissional orientando isso. Então, qual é o modelo de alimentação tradicional que é recomendado hoje? O modelo é da alimentação responsiva, né? A alimentação responsiva, como vocês já viram na aula da Naila também, é um modelo que é preconizado pela OMS, é um modelo que é preconizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde, e ele considera a resposta do bebê frente ao alimento. Tá? Então, ele também considera a evolução gradual das papas, mas gradual no sentido de vamos oferecer consistências diferentes. Aos 8 meses, o bebê já está comendo uma consistência muito amassada, muito grosseiramente, e 1 ano de idade, o bebê já está comendo a mesma consistência da família, sem modificação. Talvez um corte menor para ajudar, mas nada que modifique demais do que a família está comendo. Então, na alimentação tradicional real, que realmente está sendo orientada em todos os órgãos de saúde, esse bebê com 1 ano de idade, ele já está comendo a comida normal. Então, nesse caso, o adulto ele vai ser um mediador, um facilitador, um ajudante, né? Então, o bebê ainda não tem coordenação? Ok. Então, eu vou ajudá-lo, eu não vou fazer por ele, eu não vou empurrar a comida. Então, atitudes como enfiar a comida na boca do bebê quando ele está distraído com outra coisa, para realmente ele ficar na boca, fechar a boca do bebê para ele não ter como cuspir. Esse tipo de atitude é desincentivada, porque o bebê não está sendo ativo. E qual que é a diferença do BLW? O BLW, ele tem realmente as mesmas intenções da alimentação responsiva. Ele prevê tudo que a alimentação responsiva preconiza, o BLW também preconiza. Mas o BLW, ele dá um plus. O que ele faz? Ele faz com que a criança seja o único e principal agente ativo ali naquele momento. Ele deixa a criança livre para escolher o que ela quer e ele ir lá, pegar e levar à boca. Então a intenção inicial parte dele, a prontidão, tanto a prontidão para iniciar a introdução alimentar quanto a prontidão durante a refeição.
A prontidão para eu quero comer isso, eu vou em direção a isso, eu pego isso e levo à minha boca, né? E aí o que acontece? Para eu conseguir fazer isso desde o começo, eu vou ter que dispor de alimentos que o bebê consiga pegar com as mãos. E daí vem a necessidade de se colocar alimentos em seu formato inteiro. Partindo dessa necessidade de se colocar alimentos maiores para o bebê conseguir, com a sua coordenação motora que ainda está grosseira, levar os alimentos à boca, eu também começo a pensar que esses alimentos em formatos inteiros, que tenham toda essa informação sensorial que vem desde a visão, né? Então eu tô olhando, quando eu como um brócolis, eu olho o brócolis, eu sei que ele é verde, ele parece uma árvore, ele tem um cacho em cima, né? Então as florzinhas de cima, elas têm diferente textura do que o cabinho. Todas essas informações no meu cérebro, a partir do primeiro momento em que o bebê olha, manipula, leva a boca, elas estão a gente está formando uma série de conexões neurais que vão ensinar para o bebê como morder esse alimento, como mastigar esse alimento, como posicionar ele no centro da língua e deglutir, de forma com que eu faça isso de formas diferentes para cada alimento. Para cada um desses alimentos, existe uma modulação cerebral, né, que vai fazer com que eu tenha uma captura diferente, uma força de mordida diferente. E isso tudo o bebê vai estar assimilando desde os primeiros contatos com o alimento. Então a riqueza de informação é muito grande. Então o adulto, nesse caso, ele vai ser um supervisor e ele sim vai ser responsável por apresentar alimentos que sejam adequados à criança e que estejam em conformidade com o nível de desenvolvimento dele. O BLW hoje ele é considerado como um método alternativo. Por outro lado, tá surgindo uma outra abordagem, né, que é uma união dessas duas, da alimentação responsiva e do BLW. Que é a alimentação participativa. E aí, essa alimentação responsiva, ela vai incluir também, né, como um tópico extra, a oferta de alimentos em pedaços desde o princípio, né? Então, eu tenho todos os tópicos de alimentação responsiva plus alimentação, os alimentos em pedaços, com todas essas informações sensoriais que eu comentei com vocês antes, né? E aí a gente tem essa nova modalidade, que é a alimentação participativa, que tem dado certo em muitos casos. Algumas pessoas não se sentem à vontade em começar o BLW no começo, e aí começam por uma alimentação participativa e passam para o BLW 100%. Outras vêm no BLW 100% e passam a fazer a alimentação participativa a partir de determinado momento. E isso vai de cada família, é tudo uma conversa entre quem está acompanhando, observando o desenvolvimento da criança, observando como ela está indo dentro do contexto dela e vendo qual a melhor forma dessa criança se adaptar a esse meio. Mas reforçando que são métodos diferentes, né? Então não é uma combinação de métodos, é uma abordagem nova que está surgindo. Tá bom? E a gente ainda não sabe os resultados de tudo isso. Bom, então como eu disse para vocês, a alimentação responsiva, ela faz parte do guia da OMS, né? Desde 2002, 2003. E nesse guia de 2009, ela aparece como um princípio, né? O terceiro princípio, que é praticar a alimentação responsiva aplicando os princípios do cuidado psicossocial. Então, eles falam que o sucesso da alimentação complementar depende não somente do que é servido, mas também de como, quando, onde e por quem é servido. E alguns estudos comportamentais dizem que existe uma tendência a não se observar o modo como a criança come, a menos que ela comece a não aceitar mais o alimento ou que ela fique doente. E aí a gente tem que repensar tudo, né? E a hipótese de alguns pesquisadores é que quanto mais ativo for o estilo de alimentação ao qual a criança é exposta, melhor vai ser a sua aceitação. Em um conceito ampliado, a alimentação responsiva significa a reciprocidade entre a criança e seu cuidador. Então, é como a criança reage, como o cuidador responde e como eles fazem essa troca, essa interação. Isso é comunicação pré-verbal, né? Isso é, a gente observa o ambiente em geral, gestos, posições, tudo que o bebê traz pra gente que de início não vai ser verbal, ele não vai te verbalizar, eu não quero, eu quero, eu gosto, eu não gosto, né? E por isso tantas famílias têm dificuldade com a alimentação quando o bebê tá lá pelos seus 2 anos, né? Mais de um ano e meio, 2 anos.
porque é quando o bebê começa a se fazer presente nas suas próprias vontades. Ele aprende a falar não, né? Ele aprende a falar não, não quero, né? Ele aprende a empurrar, porque ele começa a se posicionar frente ao meio, e aí entra esse embate na família, porque até então ele era passivo, ele aceitava tudo que eu colocava na boca dele, né? Então, se a gente desde o início tem uma posição confortável de troca, de comunicação, eu entendo o que você quer me dizer e você dá abertura para o bebê te dizer, provavelmente, né, no decorrer do desenvolvimento da criança, ela vai poder te falar e você vai assimilar isso de uma forma muito mais tranquila também. Então, para a alimentação responsiva, existem 4 passos principais. O primeiro deles é a criação de uma rotina estruturada. Então, se o bebê sabe o que vai acontecer, as expectativas e as emoções já conhecidas vão promover aquela interação. Então, vamos papá, vamos! Aí a criança já sabe, né? Que aí você vai. A rotina que eu faço aqui em casa, eu posso até contar pra vocês, né? Hoje ele tem 1 ano e 8 meses, então ele entende de uma forma muito diferente. Mas eu faço isso desde o bebezinho. Então, vamos papá? Vamos! Eu abro a geladeira com ele no colo, eu tiro as coisas com ele no colo, eu mostro pra ele o que é cada coisa, eu ponho com ele vê eu colocando no prato, eu esquento e aí eu coloco ele lá. Então ele já vai entendendo o que está acontecendo ali. Quando eu coloco a comida na mesa e o bebê senta-se à mesa junto com a família, antes de começar a comer, ele também está sendo situado no que vai acontecer. Então, tudo isso que acontece previamente à alimentação vai tornando isso uma rotina. Então, uma vez me perguntaram, mas no BLW essa coisa da rotina fica um pouco, né, falha, porque o que acontece? O bebê não tem, o bebê ele tem a prontidão dele, então muitas vezes não vai querer comer, ele vai comer na hora que ele achar que ele vai querer colocar isso na boca. Isso tudo é no início. E a rotina ela vai se estruturando, porque a partir do momento que você começa a dar a oportunidade do bebê entender a rotina, né? Entender, tá na hora do papai, e aí vamos na geladeira, tal, e você começa a criar aquela cena, a rotina ela vai se estabelecendo naturalmente. Então não é, a partir dos 6 meses, eu preciso que o bebê coma meio-dia. Depois, com 6 meses e meio, meio-dia e 2 horas. Depois, muitas famílias ficam muito preocupadas com essa receita de bolo, né? Com esse manual de instruções. E isso provavelmente não existe, porque não tem nada mágico que aconteça aos 6 meses que faça o bebê de repente entrar numa rotina. Então, o problema do BLW não é não ter a rotina. O BLW ele só dá a oportunidade da rotina ser estabelecida a partir do comportamento do bebê, né? A partir dos sinais do bebê. E o bebê vai se acostumando e assimilando a nova experiência que é comer, né? Comer é uma nova experiência, é uma nova habilidade. E eu tenho que dar oportunidade para ela acontecer, né? Então, isso é bem bacana e esse tipo de situação você consegue ampliar para qualquer tipo de método de introdução alimentar, né? Bom, outro passo principal é a sinalização por meio de pistas, então ações motoras, expressões faciais ou vocalização, que é também justamente o que eu comentei com vocês da estruturação da rotina, enfim, verbalização, nossa, uma delícia, nossa, que gostoso, olha o brócolis. Olha o arroz, olha o feijão, né? A pronta resposta do cuidador a esses sinais, então o cuidador ele observa também os sinais do bebê, né? Se ele quer, se ele não quer, se ele fica feliz, ele bate as mãozinhas, joga fora, como que ele faz para demonstrar para você o que ele gosta, o que ele não gosta. Observe tudo isso, isso é que se comunicar. E quando você reage prontamente a esses sinais, você consegue dar suporte só quando necessário e o bebê começa a entender melhor e aquilo fica mais estruturado para ele. Se toda vez que ele bate no prato, você sabe que ele não quer mais, então quando ele começar a jogar o prato, você já pega e tira o prato. E aquilo para ele vai ser mais tranquilo e para você também. Não vai ficar insistindo e batendo naquela tecla, sendo que ele já tinha te falado antes que quando ele bate no prato, ele não quer mais. Né? Então, essa criação de uma rotina estruturada e uma sinalização eficiente, né, e prontidão para a resposta vai fazer muita diferença também, tanto a curto prazo quanto a longo prazo também. Então, a criança consegue perceber claramente e consegue prever a resposta do adulto e vice-versa.
A alimentação responsiva encoraja a alimentação competente e responsável, ela dá atenção aos sinais internos de fome e saciedade, ela cultiva as habilidades de autorregulação e autocontrole da ingestão, promove a atenção e interesse pela refeição e dá a habilidade de comunicar as necessidades através de sinais claramente identificáveis, né? Então olha o bebezinho aí abrindo o bocão para receber a colher. E na hora que eu coloco a colher na boca dele, ele fecha a colher e ele tira da colher. Eu não raspo a comida na boca dele. Quando o bebê tem 6 meses, ele não precisa desse raspar o alimento no céu da boca. Isso acontecia porque o bebê com 4 meses, ele não faz a menor ideia do que fazer com uma colher. Com 6 meses, o bebê já está apto a começar, inclusive, a movimentos verticais de mandíbula para mastigação. É um bebê completamente diferente. Então, vamos tratá-lo de forma diferente. Vamos deixar que ele participe motoramente, né? O reflexo de protrusão de língua, muitas vezes, quando você começa, o bebê nem tem mais, né? Porque é próximo aos 6 meses que ele começa a assumir. Então, isso tudo é importantíssimo e vai dar realmente pistas claras para o bebê de como ele vai agir numa situação de alimentação, tá? A longo termo, o que isso significa? Hábitos de vida e crescimento saudáveis, reduzindo as chances de qualquer tipo de transtorno alimentar. Na literatura, o que a gente tem de resultado? Existem resultados promissores relacionados à verbalização do cuidador para desenvolver melhor comportamento alimentar. E eles sabem que crianças que se autoalimentam têm 10,6% vezes mais chances de aceitar alimentos em pedaços no futuro. Então, isso é um ponto positivo para a introdução alimentar participativa, isso é um ponto positivo para o BLW, tá? Crescimento. 14 de 15 estudos mostraram resultados positivos no crescimento das crianças que fazem alimentação num método responsivo. Em relação à ingestão nutricional, embora os resultados tenham sido promissores, não foram isoladas outras estratégias que poderiam influenciar nos resultados, como por exemplo a autoalimentação, enfim. Em relação a doenças, existe uma especulação que ajuda a reduzir o desenvolvimento de desnutrição ou sobrepeso, mas da mesma forma, um efeito isolado ainda precisa ser investigado. Então, ingestão nutricional e prevenção de doenças, né, obesidade, desnutrição, eles estão sendo estudados, mas ainda a literatura ainda não é bem clara de que a alimentação responsiva é quem faz isso. Mas em um conjunto de dados, a alimentação responsiva ajuda sim a prevenir tudo isso, tá? Qual a diferença do Baby-led weaning? Então, na maioria das famílias, são os pais quem decidem, né? Quando começar a introdução alimentar. Então, fez 6 meses e aí eu vou começar a alimentar meu bebê, mesmo que seja alimentação responsiva. Fez 6 meses, vamos começar. E também os pais decidem quando acaba a alimentação à base de leite. Então, vou tirar a mamadeira. A criança já tem tantos anos, tantos meses, não quero mais dar o leite, não quero mais dar o peito, não quero mais dar a mamadeira, tirei o leite, a criança vai só comer. No BLW, quem decide é o bebê. Ele decide quando começa, então não é porque ele fez 6 meses que ele já vai engolir comida, não. Você vai começar a disponibilizar oportunidades do bebê participar a partir dos 6 meses. Ele vai começar a pôr na boca, mastigar e engolir quando ele estiver pronto, tá? E é por isso que não funciona também com pessoas ansiosas, com famílias mais ansiosas, ou com bebês que têm uma dificuldade, que estão com um pouco de atraso no desenvolvimento. Então, a gente tem que repensar tudo isso, sabe? Ele não é um método universal, ele é um método muito bem indicado em alguns casos. E ele diferencia dos outros exatamente por isso. Não é porque eu fez 6 meses que eu vou colocar a colher na boca dele. Eu vou realmente esperar. Eu vou esperar o momento dele. E tudo isso parte do princípio do quê? De que o bebê está utilizando os seus próprios instintos e suas habilidades de autorregulação. Né? A gente vê vídeos de bebês recém-nascidos que, se colocados no colo da mãe, eles arrumam um jeito de engatinhar, né, e se arrastando até chegar ao seio, plugar e mamar. Isso é instinto, isso é autorregulação. E o Baby-led weaning, ele realmente parte do pressuposto que os bebês têm esse instinto e que quem tira esse instinto deles somos nós, adultos. Quando a gente realmente coloca a comida quando não estava ainda preparado para receber aquilo. Então essa é a maior diferença realmente do BLW de qualquer outro método, tá? Então, para acontecer isso, o bebê se autoalimenta em todas as refeições desde o princípio.
E para que isso aconteça, eu vou precisar colocar os alimentos em pedaços, porque é assim que ele vai conseguir, com a coordenação motora grosseira que ele ainda tem, levar esses alimentos em pedaços à boca e começar também a desenvolver as suas habilidades grosseiras de musculatura oral, né? E também depois desenvolver as habilidades refinadas das estruturas orofaciais. O bebê então vai se sentar na mesa com o restante da família, vai participar quando ele está preparado e ele vai experimentar comida quando ele tiver interesse, porque ele pode manusear. Então ele vai, né, explorar a comida no lugar de oferecer a papa, então a papa ela não faz parte. Isso não significa que eu não posso oferecer purê. Se a família está comendo um purê de abóbora, um purê de batata, o bebê também pode comer o purê de batata. Ele vai comer de uma forma diferente, ele vai pegar, vai lambuzar, mas ele também pode experimentar, tá? A diversidade de texturas é que é a riqueza da experiência sensorial. Então eu posso experimentar uma batata em purê, assada, cozida, misturada em um omelete, por exemplo. E aí tudo isso vai dando uma riqueza de informações sensoriais para o bebê, tá? Então a intenção é que o bebê experimente o mesmo alimento de diferentes formas, texturas, cortes, enfim. Bom, o bebê vai decidir quanto comer, né, e quando ampliar a variedade de alimentos que ele gosta, ele vai tomar leite em livre demanda, vamos considerar que o leite materno é o principal alimento do bebê até o primeiro ano de vida. O leite, em geral, é o principal alimento do bebê durante o primeiro ano de vida. A gente tem que começar a olhar esse nome, alimentação complementar, como complementar, né? E não fazer muito alarde e transformar esse momento numa tensão para que o bebê precisa comer de qualquer jeito, a qualquer custo. É um processo de adaptação, principalmente nesses 6 primeiros meses. Seguido a risca, o bebê não vai sofrer nenhuma influência externa, né, relacionada à quantidade de alimento ingerido. Então, se ele está disposto a comer, ele come. Se ele não está, não existe nenhuma intenção, nenhum esforço em mudar isso. Ok, beleza. A gente sai da mesa e vai fazer outra atividade. Então, teoricamente, porque também da mesma forma existem estudos ainda bem iniciais, com populações ainda bem pequenas, é o único método capaz de proporcionar total autonomia no controle da fome, que é comer por necessidade e não vontade, e da saciedade, que é comer o necessário para matar a fome e não por gula. Então, o BLW nada mais é do que a livre demanda da introdução alimentar. E a ideia é que o bebê participe das refeições familiares e ele decida quando participar. Então a ideia é que você tenha na sua mesa familiar alimentos que ele realmente possa participar e comer junto. Então qual a diferença, afinal de contas, né? O BLW ele considera o desenvolvimento da maioria dos bebês aos 6 meses. Então isso é a principal diferença aí, a primeira diferença. O bebê ele está pronto para receber alimentos por uma diversidade de coisas. Sistema gastrodigestivo, controle postural, a dentição está começando, inibição do reflexo de produção de língua, o reflexo de gag está anteriorizado, protegendo contra os engasgos. E ele tem as habilidades motoras primárias necessárias para a autoalimentação, que são manter controle de tronco e cabeça, sentar, levar objetos à boca, morder, manter o alimento na boca, movimentar verticalmente a mandíbula e usar os lábios e a língua para explorar os objetos. Essas são as habilidades iniciais que uma criança precisa para se autoalimentar. E veja só, elas estão presentes aos 6 meses. Então o BLW considera tudo isso e então ele diz: pode dar os alimentos em pedaços a partir dos 6 meses, porque tá tudo ok. E a alimentação responsiva não, ela já começa com aquela papa amassada. A alimentação tradicional ela vai começar com a papa amassada, bem amassada para o bebê, porque né, precisa se acostumar, enfim. Bom, no BLW, as habilidades orais, elas vão seguir, a aprendizagem das habilidades orais, elas vão seguir uma ordem fisiológica e natural. Então, vou aprender a morder, depois vou aprender a mastigar, depois vou aprender a engolir. Em um período que o bebê está fisiologicamente preparado para prevenir os engasgos, porque o reflexo de gag está anteriorizado e muito ativo. Então, qualquer pedaço maior que se desprenda do alimento, o bebê traz para frente de volta com o reflexo de gag. E as mães que fazem BLW, elas estão muito bem preparadas para agir em caso de engasgo. E eu posso falar assertivamente para vocês: casos de engasgo que terminam em fatalidades é porque o cuidador não estava preparado para agir.
Se eu tenho um cuidador preparado para agir, que não vai precisar ligar para um 90 antes de fazer alguma manobra, isso vai acabar em fatalidade provavelmente. Um cuidador preparado, que sabe como proceder, dificilmente isso vai acabar em algo pior. Então eu realmente acredito no BLW, numa força de mudança, de acreditar realmente nas habilidades do bebê e de que se algo acontecer, porque pode acontecer com qualquer coisa e com qualquer criança, e não necessariamente na idade dos 6 meses, muito pelo contrário, porque nessa idade o reflexo de Gag está tão ativo que a chance de algo parar no lugar errado assim, é muito pequena, principalmente se você considera a apresentação dos alimentos do bebê. Enfim, tem mais informação no meu blog, quem quiser entra lá, tá na hora do papá.com, tem dicas de apresentação dos alimentos, tem bastante informação lá sobre isso. Então é isso, sabe? Não tem. O LW ele considera tudo isso da criança aos 6 meses. E essas habilidades, morder, mastigar, engolir, não é que eu aprendo a morder, e aí eu só sei morder, e aí depois eu aprendo a mastigar. Não, elas se dão sequencialmente, concomitantemente. E conforme, então, e no BLW, conforme você estimula a autonomia, você está dando a oportunidade, né, do bebê desenvolver cada vez mais suas habilidades de autoalimentação. E ele está muito no início, bem no início, os primeiros 6 meses, o bebê está muito disponível para provar e experimentar coisas novas. A partir de 1 ano de idade, a criança ela já começa a ter uma percepção de mundo diferenciada, porque ela já passou por aquela angústia da separação e ela já consegue se perceber, né? De algumas crianças a partir de 1 ano, então eu não quero nunca que você generalize em nenhuma idade. No curso avançado que eu dou, eu faço exatamente isso, eu falo sobre habilidades, eu não falo sobre idades, porque eu realmente acredito que você tem que olhar para a criança como uma pessoa, um ser individual, né? Você vai olhar as habilidades que ela está apresentando e a partir daí você vai pensando em outras coisas. E nesses 6 primeiros meses ela está muito disponível para colocar as coisas na boca. Ela descobre o mundo através, né? A fase oral. Outra coisa do BLW, ele permite essa exploração sensório-motora fantástica, né? Que essa é a diferença da alimentação responsiva, que começa com a papa na colher sendo oferecida pelo adulto. Então eu tenho uma exploração de formas, visual, cor, status, cheiro, textura, sabor. O paladar do bebê, ele pode ser incrivelmente variado. Então eu estou ativando também diversas áreas corticais no reconhecimento dos alimentos e no reconhecimento daquilo como alimento, né? Então eu tenho propriocepção, cognição, memória, linguagem, tudo isso está sendo estimulado durante essa oferta de alimentos inteiros para o bebê, né? Isso torna o momento da refeição uma brincadeira muito leve, prazerosa e cheia de aprendizagem, né? Então o relacionamento é muito sadio e agradável com o momento da refeição. E isso a gente tem feedback também dos pais, né? E qual a diferença dos resultados do BLW e da alimentação responsiva? Então, assim, vamos considerar, né, refletir aqui que o BLW utiliza todos os fundamentos da alimentação responsiva, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, quanto a isso, o BLW não está fazendo nada diferente que não deveria ser feito. Agora, em 2015, a doutora Amy Brown, que é uma grande pesquisadora do BLW, ela fez uma pesquisa comparando as mães do BLW e as mães que fizeram a introdução alimentar tradicional. E o que ela observou é que essas mães elas têm comportamentos diferentes. E elas têm comportamentos de vida, estilos de vida diferentes. Então, será que os resultados eles não seriam diretamente relacionados aos aspectos psicossociais, né? Será que os resultados de alimentação responsiva também não seriam os mesmos, porque realmente eles consideram toda essa parte psicossocial da alimentação? Essa é realmente uma dúvida que fica no ar. O fato é, ainda não existem pesquisas suficientes. Aparentemente, o BLW promove um comportamento alimentar e ganho de peso mais saudável e, aparentemente, os resultados são muito similares. Ainda não existem pesquisas comparativas entre essas duas abordagens, tá? Então, as pesquisas em BLW ainda estão muito no início. E é natural, porque o método foi descrito ali em 2008, né? São 7 anos, não tem como você ter pesquisas ultra, hiper avançadas em 7 anos de estudo, né? Quem estuda, quem faz ciência sabe que as coisas acontecem realmente gradativamente pouco tempo. E depois que uma coisa é descoberta como muito legal,
para isso ir para a prática é muito mais difícil. Então eu acho engraçado quando as mães falam: ai, não acredito que o meu pediatra não sabe sobre o BLW. Isso é muito normal, gente, é muito normal. Porque um conhecimento, quando ele é provado ser muito eficaz, que ainda não é o caso do BLW, ele não é ainda comprovado cientificamente como um método super, hiper bacana. Ele tem vários pontos positivos em todas as pesquisas, mas ele não é algo que esteja comprovado tanto quanto o aleitamento materno é, por exemplo. A gente acredita e ainda vai orientando os casos específicos aos que cabe. Para isso se tornar viável na prática, para os profissionais realmente fazerem isso na prática, demora anos. Bom, a gente tem esse estudo de 2013 que eu trouxe para vocês, que são desses 3 pesquisadores, né? A Cameron é uma grande estudiosa também em Baby-led Weaning, e ela fez um estudo comparando se era guiado pelo bebê ou guiado pelo pai, né? Então ela pegou um grupo de pessoas que falaram que fazia BLW, e aí ela perguntou o quanto de BLW, né, digamos assim, aquela família fazia. Então o quão assistido era a alimentação e o quão independente era a alimentação. E é muito interessante, porque ela observou que uma proporção de famílias que diziam que estavam utilizando o BLW, elas na verdade estavam utilizando uma abordagem muito mais flexível do método, que incluía uma combinação de alimentação independente e assistida. Mas essas famílias inicialmente elas foram recrutadas porque faziam BLW, tá? Então, e geralmente isso acontecia quando o bebê era aparentemente incapaz de se alimentar sozinho. Então, por exemplo, quando estava doente ou especificamente para garantir a apropriada ingestão de ferro. Então, em alguns países orienta-se dar cereal rico em ferro no começo da introdução alimentar, e aí é mingau, né? Então, elas não conseguiam fazer isso com o BLW, elas preferiam oferecer. Então, na maioria dos casos eram isso. Mas no final das contas, o que os pesquisadores puderam inferir, né, de tudo isso foi que o BLW e a alimentação assistida, eles não eram vistos por essa comunidade específica como métodos dicotômicos. O que isso significa? Métodos opostos, tipo ou faz BLW ou alimentação assistida. Mas eram sim estilos de alimentação infantil que poderiam ser combinados para adequar as necessidades da criança e da família em determinadas situações. E a gente vê na prática isso nos grupos que muita gente se utiliza dessa combinação, né? E a única coisa que eu queria deixar claro é que essa combinação a gente pode dar um nome diferente, porque na realidade ela é uma abordagem nova, né? Ela é uma abordagem diferente, ela não é BLW, mas ela também não é só alimentação responsiva. E por isso que eu tenho chamado de Introdução Alimentar Participativa, que é o tema do meu e-book, que está nos pacotes de acesso exclusivo, né? Eu escrevo muito sobre isso no blog e eu organizei isso num e-book, em capítulos, etc e tal, justamente para discutir essa nova abordagem, né? Quer dizer, cadê essa abordagem que não está descrita em nenhum lugar? E ela está surgindo, e ela está sendo feita. Bom, conforme as pesquisas foram sendo conduzidas, as pessoas foram vendo que existia uma linha contínua de aderência ao BLW. Então, algumas mães eram extremamente rígidas com o método e outras nem tanto, eram mais flexíveis. E entre as mães que eram mais flexíveis, algumas auxiliavam o bebê só quando eles estavam comendo fora, então quando precisavam oferecer algo que precisava de colher, então, por exemplo, iogurte, porque em alguns países é liberado derivados do leite antes de 1 ano, o próprio cereal o cereal, a papinha de cereal com ferro. E outras famílias praticavam aproximadamente 50% BLW e 50% tradicional. Ou seja, o que eles viram é que existiam mães BLW para todos os gostos. Tanto que até hoje os pesquisadores encontram dificuldades para dividir essas mães em grupos, para poder compará-los entre si. Né? Então, como é que eu vou falar que o BLW é bom, sendo que eu tenho uma mãe que não faz BLW, porque ela faz esse 50%, 50%, e outra mãe que faz estritamente. Então não tem como comparar as duas crianças, não tem como, quando a criança tem 2 anos, eu vou dizer, essa criança teve ingestão nutricional adequada, aporte, tem crescimento, desenvolvimento, etc e tal, porque ela recebeu os alimentos de formas diferentes, e fica difícil comparar esse outro. Por isso que é tão importante a gente nomear as coisas de uma forma correta,
tá? E a medida que está sendo utilizada em alguns estudos é um limiar de no máximo 10%, que define o verdadeiro BLW, né? Então, 10% seria, imagina você em 4 refeições no dia. Se uma refeição não é BLW, você já tem 75% das refeições BLW e 25% não. Então não seria BLW, seria uma introdução alimentar participativa. Agora, se você tem um alimento que você ofereceu, ou algumas vezes por semana você está oferecendo, aí você já tem, né, só esses 10%, e aí você realmente entra num grupo que caracteriza o BLW. Tá? Então essa é a medida que está sendo utilizada na literatura, e que se vocês pensam em fazer pesquisa científica, estudar o BLW na universidade de vocês, é uma medida que vocês poderiam considerar segura para comparar os grupos. Tá? O que foge disso, a gente poderia considerar isso como uma introdução alimentar participativa, que faz muito mais sentido, né? Então eu posso combinar os métodos, Aline, afinal de contas? Gente, afinal de contas, o que isso quer dizer? Vamos dizer que você não consegue, ou você opte por não aplicar o BLW em 100% das refeições. Isso significa o quê? Que você vai introduzir a alimentação complementar do seu bebê por meio da alimentação tradicional, BLW, um pouquinho dos dois, ou tanto faz, o que importa é a saúde e o bem-estar do seu bebê. É óbvio que é a última questão, né, gente? Então isso, vamos deixar de lado toda a nomenclatura, etc e tal, falando como mãe até, isso não importa muito. Eu acho que eu tô falando muito pros profissionais também. Eu realmente, com o Conalco, eu me vejo incentivando as pessoas a pesquisar. Muita gente tem entrado em contato, eu tenho gente no curso avançado que está envolvida em pesquisa, que teve acesso a todos os artigos de BLW, está me contando que já tem pesquisa acontecendo no Brasil, e isso é muito válido. E por isso que é tão importante a gente dar nome aos bois. Para as pesquisas avançarem, né? Se eu comparo uma mãe que fez, que deu a papa e também deu alimento em pedaço, esse bebê, ele pode ser diferente de um bebê que só comeu em pedaço sozinho até o final. Pode ser até que o resultado de um seja melhor do que de outro. Só que se a gente realmente não descrever ao certo o que está acontecendo, a gente não tem como comparar eles como grupos, tá? E é nesse ponto que eu quero chegar. Mas, como mãe, eu digo para vocês, o importante é a saúde e bem-estar do bebê. O jeito que você vai escolher, excluindo as coisas que eu falei para você, que eu realmente não recomendo, que é aquela introdução alimentar antiquada, excluindo isso, você tem uma diversidade de abordagens que você realmente vai estar fazendo um super bem pro seu bebê, e você vai adequar ao seu contexto, à sua família, enfim. Bom, antes de você decidir em combinar os métodos, e eu vou começar a falar o nome, antes de você decidir uma introdução alimentar participativa, fique sabendo dos mitos mais frequentes para não se aderir ao BLW. Os bebês de 6 meses precisam comer papinha. Isso é um mito, tá? O bebê, ele não precisa comer papinha, ele pode comer alimentos que a própria família come, né? Desde que essa família coma uma alimentação bem balanceada, que você tenha uma alimentação variada, saudável, nutritiva, e que ele tenha acesso a tudo isso, tá? Então, não necessariamente ele precisa comer aquela papinha. Bebês de 6 meses não são capazes de comer sozinho. Bom, a gente já falou sobre isso, e as habilidades de autoalimentação, elas começam a partir de 6 meses, então sim, eles são capazes. Bebês de 6 meses não comem o suficiente por si só. Se bebês recém-nascidos têm capacidade de fazer livre demanda, por que bebês de 6 meses não? O que muda nos 6 meses? Bebês de 6 meses têm que se acostumar à colher. Por quê? Pra quê? Né? Se o bebê aprende por imitação, se a criança aprende por imitação, e ele vai ver a sociedade comendo com talher, você realmente acha que ele vai comer com as mãos até quando? Né? Eu acho que tudo faz parte do desenvolvimento. Não adianta eu querer que meu bebê ande de bicicleta com 1 ano de idade. Ele vai aprender a andar de bicicleta no tempo dele, quando ele estiver preparado para isso. Isso foi só um exemplo amplo, mas assim, às vezes a gente coloca certas... E eu tô falando isso por experiência pessoal, porque quando eu comecei a introdução alimentar, eu também achava isso, tá? Bebês de 6 meses tem que se acostumar à colher. Isso é um mito, tá? Eles não precisam se acostumar à colher. A maior gama de experiências possíveis. Se isso inclui a colher, que ele leve a própria colher à boca, por que não? Tá? Então, ele pode ter a colher ali disponível para ele, mas por que ele não pode levar na boca dele? E bebê de 6 meses tem dificuldade de deglutição de sólidos. Pessoal, bebê de 6 meses não tem disfagia, não tem dificuldade de deglutição. Eles têm ainda um reflexo de gag tão poderoso e tão ativo que
A única coisa que acontece é que é muito aflitivo. É aflitivo, eu não vou mentir pra vocês. É aflitivo ver o bebê tendo gag. Mas acontece que é a resposta natural do corpo dele. E honestamente o bebê não tá nem aí. Já teve gente, mas não vai traumatizar o bebê? Gente, eles voltam a comer numa alegria logo depois, como se nada tivesse acontecido. A aflição é nossa, não deles, tá? Mas existem alguns motivos reais, mais frequentes para não se aderir ao BLW, e é isso que a gente vai considerar numa consulta, é isso que a gente vai considerar para tentar uma alimentação participativa, com a consciência tranquila de que eu também posso fazer de uma maneira muito participativa, muito ativa, muito responsiva. Então, um dos motivos é a insegurança, medo do engasgo e nutrição adequada. Ao invés de tentar convencer vocês de que o bebê não engasga, de que ele vai comer bem, eu não quero isso. E eu não, já me falaram isso. Você tem que convencer as pessoas que o bebê não engasga. E isso tá longe de acontecer, gente. Vocês nunca vão ouvir eu falando isso. Eu não vou convencer vocês nunca de que o bebê não vai engasgar. O bebê pode engasgar. Você tem que estar preparado. Você tem que apresentar alimentos que sejam mais adequados para a idade de desenvolvimento dele. Você tem que observar tudo e você tem que estar preparada para saber agir em caso de necessidade. Então, a minha intenção não é convencer ninguém de que o bebê vai comer suficiente e ele não vai engasgar. Tá? Você tem que seguir um pouco a sua intuição também como mãe, tá? E a gente tem que escutar isso mais da mãe também. A gente tem que ter essa resposta, esse feedback da família, da mãe, do cuidador. Se eu tenho medo disso, se eu tenho insegurança, tudo bem. Para mim é melhor que seja uma pessoa que acredita, que saiba como agir, que entenda, enfim, que realmente passe segurança pro bebê, porque isso passa tudo pro bebê. Qualquer tensão, insegurança, se eu fico desesperada e tiro da boca do bebê a todo instante, isso não é bom para ele, tá? O bom para ele é você deixar ele agir com os reflexos dele, com as habilidades inatas dele. Não interferir toda hora. Se você tá interferindo toda hora, isso é insegurança e isso também não vai gerar coisa boa, tá? Então, deixe com que seu instinto também fale mais alto. Tá? Esse é um motivo real e eu realmente não incentivo até o fim, assim. Se eu vejo que a pessoa tá... Porque realmente é o que eu falei pra vocês. Insistir no BLW até o fim não é igual insistir no aleitamento materno, por exemplo, que a gente sabe que é poderosíssimo, que tá mais do que comprovado na literatura, que previne uma série de doenças, alergias, que previne uma série de coisas. Isso sim, a gente vai ter que tentar e fazer e apoiar a mãe até ela, sabe? Realmente falar, não quero, desisto. Ela expressar isso. BLW não necessariamente, tá? Porque a gente também tem alimentação responsiva que é muito bem orientada e tá descrito na OMS, enfim, é um jeito muito bom também de se introduzir alimentação complementar, tá? Então, só atenção nisso, porque às vezes a coisa fica meio extremista em relação ao BLW e não precisa, gente, realmente não tem necessidade. Quem tá super, a fim de fazer o BLW e permite tudo isso desde o começo, é maravilhoso, é muito legal mesmo. E tem várias famílias que conseguem e é fantástico ver o desenvolvimento, mas a gente sabe que não é para todo mundo. Se a família não consegue lidar com a sujeira ou desperdício, também. A gente tem que saber lidar com o contexto familiar, sabe? Muitas famílias muita mãe não tem ajuda, às vezes tá sozinho o dia todo, não consegue lidar com 4 refeições por dia, tendo que limpar tudo. Porque é trabalhoso. A gente não pode desconsiderar que é trabalhoso. E às vezes você tentou e também viu que, puxa, em alguns momentos você vai acabar dando na colher porque antes de jantar, enfim, gente, tem 1000 situações, tá? Isso é muito de família para família. E aí o que eu quero que vocês se apeguem é que existe alimentação responsiva e que ela é ótima também. E se apeguem em todos esses conceitos que o BLW dá, a filosofia, os fundamentos, isso tudo é maravilhoso. Em períodos de doença, convalescência, então se o bebê está internado, ele precisa comer, você sabe, você acaba sendo mais maleável, vai vir a comidinha do hospital, sabe, às vezes está com uma dor de garganta, a gente tem que também ter muita empatia com o bebê, né? A gente mesmo, às vezes, gostaria de mais cuidado, de mais atenção, a gente tá mais, sabe, precisando desse over cuidado. E aí vai depender também da resposta que o bebê te dá, vão ter famílias que vão falar não, ele gosta mesmo assim, outras vão falar não, eu prefiro manter o leite materno e tudo bem.
famílias para todos os gostos. A diversidade humana é encantadora. Quando o bebê tem necessidades de diferentes cuidadores, então muitas famílias acabam ficando inseguras, o cuidador acaba não querendo fazer, então o bebê faz essa alimentação participativa. Bebês que vão para a escolinha creche porque o bebê acaba não encaixando o BLW, a escola não tem onde fazer, não tem como comportar isso, não tem cuidador suficiente na escola. Então muitas famílias acabam fazendo uma alimentação participativa, então fazendo um BLW, né, puro mesmo em casa, aí na escola já faz uma alimentação mais tradicional. Famílias que têm rotina e horário apertado, então... E isso às vezes pode até ser um mito, tá? Porque rotina e horário apertado, o que eu vejo também é que muitas mães acabam comendo junto com o bebê. O que acontece é, na alimentação tradicional, você precisa oferecer antes de comer, né? Você oferece, depois você come. E no BLW não, você come junto com o bebê. Então, apesar da sujeira, a sujeira acaba sendo mais rápido de limpar do que você oferecer e depois comer, entendeu? Então, isso também tem que repensar um pouco, mas vai muito da sua rotina, não dá. Cada caso é um caso. Se o BLW é mal entendido pela família, então às vezes, sabe, eu almoço na casa da minha sogra todo dia, minha sogra não compreende, não entende e tal. Então muitas pessoas acabam assimilando que não quer esse embate. E isso é muito pessoal, tá? Tem gente que faz embate, fala, não, eu vou oferecer mesmo. E tem gente que não, que é mais, sabe, tranquila e fala, não, tô de boa, lá na minha sogra eu ofereço, não tem problema nenhum, porque é só uma refeição, a maior parte das refeições dele ele faz em BLW, tudo bem. Então você acaba indo para uma alimentação mais participativa nesses casos. E tem outras situações menos frequentes, enfim, algumas situações frequentes em que se flexibiliza o BLW, e aí a gente entra naqueles 10% que eu falei. Então, quando estão fora de casa, né, viagem, passeio, às vezes vai passear e aí não está confortável para dar a comida, não tem um lugar apropriado ou higiênico ali para dar a comida, aí você acaba oferecendo por mais uma comodidade. Para ofertar iogurte que seja de leite vegetal, enfim, cremes, caldo, arroz, feijão, algumas famílias optam pela alimentação assistida nesses casos, que vai ser um alimento numa refeição toda e aí vai entrar naqueles 10%. E também períodos de doença agravada ou convalescência, então durante todo o período de BLW, o bebê, sei lá, por uma semana, às vezes com internamento. E quando a gente flexibiliza o BLW, o que a gente tem que se atentar? Atente-se para mensagens contraditórias, então mesmo que você esteja oferecendo, ajudando o bebê, atente-se na confiança e autonomia, então confia nas respostas dele e dê autonomia para ele. Se ele quiser pegar, não vai falar, não pega. Porque, entendeu? É muito contraditório. Uma hora você pode, uma hora você não pode. Então, se ele quiser pegar na colher e você ajuda ele a levar a colherzinha na boca, enfim, tenta o máximo possível não passar mensagens que sejam completamente, né? Tentar dar aquela última colher, a colher perseguidora e vai em direção à boca, a criança... Isso não faz parte do BLW. Então, se você estiver oferecendo, você tem que ter tudo isso em mente. Se o BLW se interessa pelas vantagens que oferece ao bebê, a gente recomenda que você faça isso o menos possível. Então, que é 10% ou menos, né? Então, isso realmente para exceções. Então, permita com que ele pratique com variedade suficiente, dê a oportunidade dele praticar e desenvolver as habilidades motoras, psicossociais. E nunca caia na tentação de persuadi-lo a comer mais do que ele comeria se ele estivesse fazendo sozinho. Tá? Então muita gente fala, ele come, eu dou comida pro bebê, mas ele come o quanto que ele quer. Mas quando a gente dá as colheradas, a gente tende a tentar a última colherada, tá? A gente tende a tentar aquela última colherada, tipo, vai, só mais essa. Então, assimile isso, no começo vai ser difícil, a gente tem dificuldade mesmo, a gente gosta de saber realmente se o bebê foi ou não. Então, óbvio, né, insiste, fala, não quer mesmo, tal, mas... Toma cuidado com essas mensagens contraditórias, tá bom? Reserva a colher para alimentos concretos, como caldo, purê, creme, né? Então, alimentos realmente que precisem disso para alimentação assistida. Então, não vai ficar dando alimentação assistida, por exemplo, uma cenoura, que ele poderia pegar sozinho. Então, deixa a cenoura ele pegar sozinho, tá? E dá uma colher cheia na mão do bebê de vez em quando para que ele decida quando levar à boca, dá a oportunidade dele praticar a autoalimentação também com o talher, já que você está usando esse meio aí, tá? Então, ressaltando que a combinação de métodos, na verdade, ela passa a ter outro nome, que é a alimentação participativa.
Então, utilize os fundamentos da alimentação responsiva e do BLW, deixe que o bebê dite o ritmo, que ele te mostre como prefere ser alimentado, faça da refeição um momento precioso e prazeroso para todos. Seja um mediador e não um controlador, né? Sem pressão, se apoia na oferta do leite em livre demanda com base nutricional, especialmente nos primeiros 6 meses de introdução alimentar. E o que vier e vai vir vai ser lucro tanto a curto como a longo prazo na criação de uma relação saudável com a comida e com o momento da refeição. E aprenda essencialmente a oferecer ao invés de dar comida. Eu vou dar comida para o bebê. Não, eu vou oferecer e saber se ele realmente quer, tá? Cuidado na escolha e na apresentação dos alimentos, reforce a aprendizagem multissensorial, né? A doutora Kaliane tem um Instagram tão bonitinho, eu peguei essas fotinhas dela, tá? Que eu achei ficou ótimo, do Clube das Mãezinhas, olha lá. Os alimentos em pedaços desde o início vão dar uma série de informações sensoriomotoras que vão ser importantíssimas para a janela de oportunidade. Então olha que bacana, tudo separadinho, diferentes consistências, até a maçã, ó, que tá em purezinho, ela tá na própria maçã. Muito bacana, né? O bebê tá vendo que é uma maçã, né? Se você vai raspar a fruta, leva a fruta para ele, corta na frente dele, parte na frente dele e raspa a colher na frente dele, né? Então deixa ele participar de tudo isso, isso é muito importante. É só uma forma de dizer para vocês assim, não se preocupem, deem a oportunidade dele ter realmente uma alimentação responsiva. Se for BLW puro, ótimo. Muitos bebês comem tão bem que fica... você fala, não tem outra alternativa senão deixar ele no BLW, né? Então, tem o Noah, né, da Mariana, que é uma mãe que eu acompanho. O Noah é super comilão desde o começo, desde o primeiro alimento. Então, para que eu vou oferecer papa para um bebê que já come super bem sozinho, sabe? Ele tem as habilidades de autoalimentação dele foram evoluindo muito lindamente. Ele passa por períodos que talvez come um pouquinho menos, no leitinho nascendo e tal, mas no geral ele come muito bem no método BLW. Para que eu vou mudar isso, né? Então, existem contextos diferentes, existem bebês diferentes, existem prontidões diferentes. E considerar tudo isso numa avaliação clínica, na hora de estar orientando uma introdução alimentar, gente, isso é uma riqueza que não tem tamanho, tá? E quando vocês estiverem pensando na introdução alimentar, tenham sempre em mente o mantra. É uma fase e vai passar. E vai passar dependendo de como você se relacionar com essa fase também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia fazer essa aula. Eu gosto muito de falar sobre alimentação participativa. Eu acredito muito na alimentação participativa. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? O curso de BLW, para quem tem interesse, ele tá nos pacotes de acesso exclusivo. É um curso muito legal. Eu tô tendo feedbacks, assim, encantadores, maravilhosos. Todas as pessoas do curso ganham certificado com o selo do CONALCO. Tá tudo muito legal, gente. Muito obrigada por terem assistido até o fim. Até logo!